Eu vou começar este episódio com uma pergunta para você que está me ouvindo. Qual das duas falas a seguir parece mais madura e eficiente? Primeira fala. Você sempre para de prestar atenção no meio da minha fala. E segunda. É muito frequente que eu esteja falando e você pare de prestar atenção antes de eu terminar de falar. Isso me deixa triste, porque quando eu estou falando é importante para mim que você escute. Será que da próxima vez que a gente conversar, você poderia focar mais a sua atenção em mim ao invés de ficar mexendo no celular? E aí? Conta pra mim aqui nos comentários qual dessas duas falas parece mais madura e eficiente. Questão de vestibular, questão do Enem. Qual das duas frases anteriores parece mais madura e eficiente? Qual dessas duas frases você acha que tem mais chances de atingir o objetivo de expressar insatisfação com uma situação de forma saudável? Eu acho, a minha resposta seria que fica bem claro que diálogos como a segunda opção, que são diálogos que usam a comunicação não violenta, são mais empáticos, saudáveis e aumentam as chances de colaboração de quem escuta. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre como ter uma comunicação não violenta. Ai, gente, é um tema super pedido lá nas minhas redes sociais. Caso você ainda não me siga, vai lá, @amulherquefala demais nas principais redes sociais. A galera sempre me pede para falar de comunicação não violenta e hoje estou aqui para fazer um áudio longo com vocês sobre esse tema tão importante. E para começar do começo, o que é comunicação não violenta, também conhecida pela sigla CNV, de comunicação não violenta? A comunicação não violenta é uma prática que visa gerar mais compreensão e colaboração nas relações pessoais, profissionais e até internas, nossa relação com nós mesmas. A comunicação não violenta foi sistematizada pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Não sei se falei direito o nome do divo, mas o divo que idealizou a comunicação não violenta tem esse nome aí. E a comunicação violenta foi nomeada e inspirada nos trabalhos de resistência não violenta de Gandhi e de Martin Luther King, gente. Tá assim. É um negócio que você vai se comunicar mais igual o Gandhi, igual o Martin Luther King, que foi um grande comunicador, tá, gente? E aí você fala, não dá, não sei fazer isso, gente, vou falar igual o Gandhi, que isso, eu, uma mulher que fala demais, apenas uma camponesa vou falar igual o Gandhi? Calma, gente, calma. Que falar, se comunicar usando a comunicação não violenta não é bicho de 7 cabeças, tá? Galera, antes de continuar, um pequeno aviso. Quando a gente estava editando esse episódio, a gente percebeu que em alguns momentos, ao invés de falar comunicação não violenta, eu falei comunicação violenta, muito rápido. Então, eu só quero pedir para vocês relevarem aqui e terem em mente que quando eu falar coisas do tipo, porque a comunicação violenta é assim, 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 na verdade eu tô querendo dizer sobre comunicação não violenta, combinado? E agora vamos seguir pro episódio. Existem 4 passos essenciais para você ter conversas usando a comunicação não violenta. Ela é uma coisa bem ampla, existem livros sobre isso, muito bons, recomendo. Existem páginas, sites, mas a base da comunicação não violenta são 4 passos para você ter conversas. Então, como que nas suas conversas você insere a comunicação não violenta, né? Antes de falar desses 4 passos, eu quero rapidamente falar sobre benefícios da comunicação não violenta.
No episódio passado, que eu falei sobre comunicação assertiva, eu falei que usar a comunicação não violenta é uma das ações que você pode ter para ter uma comunicação mais assertiva. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, recomendo que você escute, porque ele tem relação direta com esse aqui. Só que eu senti necessidade de, além de trazer a comunicação violenta como elemento da comunicação assertiva, de trazer também um episódio mais detalhado sobre a comunicação violenta, porque ela tem esses 4 passos e eu quero falar sobre cada um deles com você, para a gente ter uma conversa aqui, para você entender, para você internalizar como usar a comunicação não violenta nas suas conversas, né? E aí eu falei de benefícios. Bom, quando a gente tem uma comunicação não violenta, a gente tende a ter mais cooperação do outro, porque a comunicação não violenta em conversas, o nome já diz, né? É não violento, gente. É uma comunicação assim, ó, tipo, ó, vamos conversar, eu preciso disso, você precisa daquilo, como que a gente se acerta? Por que eu falo de precisar? Porque fazer pedidos tá ali ligado, é uma das coisas relacionadas à comunicação não violenta. Então, em vez de você falar, ai, você nunca me escuta. Ai, não sei o que lá. Ah, em vez de reclamar, a comunicação violenta visa trazer uma problemática e até propor soluções com o objetivo de ter aí essa colaboração do outro lado, sabe? Então, eu acho que esse é o maior benefício, é uma comunicação que visa você conseguir algo que você quer ou desabafar sobre algo que te incomoda sem conflito, de forma que traga mais a colaboração da outra pessoa do que um conflito. Então, vamos lá. 4 passos para você ter conversas usando a comunicação não violenta. Os 4 passos são observação, sentimentos, necessidades e pedidos. E eu vou falar mais detalhadamente de cada um deles. Então, primeiro passo da comunicação não violenta: observação. Na comunicação não violenta, a observação é a descrição factual de algo que aconteceu. É assim, é você falar um fato que aconteceu. Ainda não é uma opinião, não é um sentimento, não é um pedido. Primeiro você observa, você traz uma descrição factual de algo, de uma situação que aconteceu. Então, ao invés de trazer nesse momento o seu julgamento, a sua opinião, simplesmente você descreve o fato. Então, um exemplo, né? Como que eu faço essa fase de observação? Eu posso começar minha conversa falando para uma pessoa. É muito frequente que eu esteja falando e você pare de prestar atenção antes de eu terminar de falar. Não precisa usar assim, é muito frequente. Não precisa usar uma fala rebuscada, né? Que aqui eu montei uma frase para ficar mais bonitinho para a gente conversar. Mas você pode falar, por exemplo, eu notei que depois do banho você sempre deixa a toalha molhada em cima da mesa. Eu percebi que quando eu tô falando, você frequentemente mexe no celular e para de prestar atenção. É aquela coisa de eu percebi, eu notei, eu vi, sabe? Então é tipo, o que acontece? O que descreve um fato. Primeiro você só descreve o fato. Depois a gente vai para a segunda ação da comunicação não violenta, que é expressar sentimentos. Aí sim, você vai trazer como aquele fato te impactou. Então, um dos princípios é a ideia de que, da comunicação não violenta, é a ideia de que expressar os nossos sentimentos, trazendo a nossa vulnerabilidade, nos aproxima uns dos outros. E é por isso que o segundo passo para ter uma conversa com comunicação não violenta é dizer como você se sente em relação ao fato que você observou anteriormente. Então, por exemplo, no exemplo da frase, isso me deixa triste. Por exemplo, é comum, eu percebi que sempre que eu tô falando, sempre não é bom também, evita usar o sempre, o nunca, coisas exageradas, né? Você traz. Eu percebi que é comum que quando eu tô falando com você, você meio que para de prestar atenção ali no meio da conversa. Primeiro passo. Segundo passo. Isso me deixa triste. Isso me deixa mal. Isso me incomoda. Aí sim você traz o sentimento. E trazer os nossos sentimentos, eles trazem aqui, né, essa questão da vulnerabilidade. Que nos aproximam uns dos outros. Falar dos nossos sentimentos e trazer a nossa vulnerabilidade nem sempre é fácil. A gente tende a construir muitos muros em volta aí para cercar os nossos sentimentos, porque se nos mostrar vulneráveis nem sempre é fácil, nem sempre é gostoso. Na maioria das vezes não é.
E eu falo isso como uma mulher que sente demais, que chora demais. Gente, como eu choro, vocês não têm noção de como eu choro. É, tenho amigas que choram demais também, daí eu me sinto menos mal de chorar bastante. Mas, enfim, eu sinto muitas coisas e expressar sentimentos é sempre se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Por exemplo, eu passei recentemente por uma situação bem chata, que eu sofri violência verbal e até um pouco de violência física, nada grave, tá, gente? Não apanhei na rua, não foi isso. Mas enfim, uma situação um pouco delicada que eu passei. E eu desabafei sobre os meus sentimentos com algumas pessoas, algumas poucas pessoas. E uma das pessoas com quem eu estava contando esse fato e falando sobre os meus sentimentos relacionados a essa violência que eu sofri, então, assim, eu me coloquei vulnerável porque eu falei sobre como a situação fez eu me sentir. Essa pessoa respondeu de uma forma muito inesperada. Essa pessoa trouxe um julgamento relacionado ao meu sentimento. E isso acabou me gerando um novo machucado emocional, sabe? Porque eu estava buscando acolhimento e essa pessoa não trouxe acolhimento, ela me trouxe um julgamento. Então, expressar os nossos sentimentos nos deixa vulneráveis e nem sempre isso é fácil. Só que, se a gente está falando de comunicação não violenta, aí a gente tem que ter a maturidade emocional e nos fortalecermos para entender que a gente está fazendo a nossa parte. A gente não pode controlar a reação do outro. O que eu trago aqui é uma técnica, né, uma ferramenta de comunicação que aumenta as chances de colaboração e empatia do outro com você e que geram menos conflitos, que tem mais chances, se você se comunicar usando a comunicação não violenta, tem mais chances de você ser bem entendido e não gerar um conflito, mas os outros, gente, os outros, o inferno são os outros, né? Como já diziam aí os autores famosos, não lembro quem disse essa frase. Comenta aqui embaixo pra me lembrar, porque eu esqueci. Mas enfim, os outros nem sempre vão reagir da forma que a gente espera, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, fica um alerta que se você for usar a comunicação não violenta, você tá sim se expondo, você tá sim se colocando num lugar mais vulnerável, porém, o que você pode colher, os frutos que você pode colher disso, tendem a ser melhores e podem ser melhores e mais saudáveis do que se você tiver uma comunicação mais violenta, mais agressiva, enfim. Então, voltando. Primeiro passo da comunicação não violenta: observação. Algo que aconteceu. Aconteceu isso, percebi isso, notei isso. Segundo sentimento: como aquilo que você percebeu e notou faz você se sentir. Então, primeiro passo, aqui no exemplo. É muito frequente, acontece bastante de eu estar falando e você parar de prestar atenção antes de eu terminar minha fala. Isso me deixa triste. Aí a gente vai para o terceiro passo, que é o passo das necessidades. Esse componente da comunicação não violenta, ou das necessidades, se baseia na ideia de que tudo o que nós fazemos, falamos e escolhemos tem como base uma necessidade humana universal. Oi! A gente tem que lembrar que nós somos animais, nós viemos da natureza, nós temos toda uma evolução e ainda temos sentidos e vontades e desejos e necessidades primitivas. Então, a comunicação não violenta parte desse princípio de que tudo que nós fazemos, falamos e escolhemos tem como base uma necessidade humana universal. Seja necessidades fisiológicas, por exemplo, comer, dormir, seja necessidades de pertencimento, por exemplo, né? Nós, como seres humanos, temos essa questão, dessa necessidade do pertencimento a um grupo, nós somos animais sociais. Então, a comunicação não violenta parte desse princípio de que tudo que a gente faz, fala ou escolhe tem como base uma necessidade humana universal. E aí é por isso que o terceiro passo para ter uma conversa com comunicação não violenta é explicar a necessidade que você tem, que está por trás do sentimento que você citou. Nossa, que difícil! Terapia ajuda. A terapia ajuda a gente a entender e nomear as coisas, né? Mas qual que é a questão? Existiu uma situação que te provocou um sentimento. Qual que é a sua necessidade a partir desse sentimento? Então, aqui, por exemplo, você falou que a pessoa você notou que a pessoa para de prestar atenção no meio da sua fala, e aí o sentimento que isso te gera é tristeza. Você fica triste quando você está falando e a outra pessoa para de prestar atenção no meio da sua fala. Qual que é a necessidade? Como que você pode comunicar isso, por exemplo? Você pode falar: quando eu estou falando, é importante para mim que você escute.
Então, aqui eu tô trazendo a necessidade de atenção. Se eu tô falando, eu quero que a outra pessoa escute, preste atenção no que eu tô falando. A minha necessidade é ser ouvida, é ser acolhida. Então, é um raciocínio lógico, né? A gente vai seguindo passos. Primeiro você observa a situação, depois você fala como aquilo faz você se sentir e depois você traz a sua necessidade. Por exemplo, um outro exemplo da toalha que eu vi num texto que eu li e achei muito interessante, né? Eu notei que quando você toma banho, depois que você toma banho, né, você costuma deixar a toalha molhada em cima da cama. Isso me deixa irritada, porque eu tenho que dormir depois nessa cama e aí ela tá fedida. Essa pode ser a sua necessidade. Eu não quero dormir numa cama fedida, não quero dormir numa cama cheirando toalha molhada, entendeu? Então, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade a partir do sentimento que você teve? Ai, que difícil! Sim, é. Ninguém falou que se comunicar melhor ia ser fácil, querida. Tá ouvindo podcast aqui porque quer se comunicar melhor? Vai dar trabalho. Inclusive, recomendo uma terapia. É ótimo fazer, fazer terapia, é ótimo para aprender a se comunicar melhor. Mas enfim, vamos pro podcast aqui, vamos voltar pro podcast. Que é difícil, a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, a gente tem que pensar sobre isso. Só que a gente sempre tem que pensar no resultado. Qual é o resultado de usar uma comunicação não violenta? Quais são os benefícios que eu trouxe lá no começo, entendeu? Então a gente tem que pensar o que a gente vai ganhar com aquilo, ao invés de só gritar, só surtar, só falar, você sempre deixa a toalha em cima da cama, que saco! O que você vai ganhar com isso? Você sempre deixa a toalha em cima da cama, que saco! Você vai ganhar uma briga. Usando a comunicação não violenta, você pode ganhar nada, a pessoa pode continuar fazendo, você pode ganhar uma patada também. Eu disse pra vocês, eu me abri esses dias emocionalmente com uma pessoa sobre um assunto delicado e essa pessoa me julgou, mas você tem mais chances de ganhar acolhimento, empatia, enfim, que essa pessoa atenda a sua necessidade. E é por isso que o quarto passo da comunicação não violenta são os pedidos. Na comunicação não violenta, os pedidos são a expressão de como gostaríamos de atender às nossas necessidades. Então é por isso que o quarto passo para ter uma conversa e com a comunicação não violenta é você dar uma sugestão de como a situação descrita por você lá no início pode ser evitada ou consertada. Então, no exemplo lá, eu percebi que quando a gente está conversando e eu estou falando, frequentemente você para de prestar atenção no meio da minha fala. Isso me deixa triste, porque quando eu estou falando, é importante para mim que você escute. Aí, o que a gente fala no quarto passo nesse exemplo? Será que da próxima vez que a gente conversar, você poderia focar mais a sua atenção em mim, ao invés de ficar mexendo no celular? No exemplo da toalha, por exemplo, na parte do pedido. Será que da próxima vez que você tomar banho, você consegue pendurar a toalha nesse novo lugar de pendurar a toalha que eu coloquei? Ou pendurar a toalha no box do banheiro? Pendurar a toalha no varal? Enfim, né? Mas é trazer um pedido claro, tá? Então, na comunicação não violenta, a gente traz um pedido claro. Quais são os passos? Relembrando, a gente fala uma situação, a gente fala como aquilo fez a gente se sentir, a gente traz a necessidade envolvida naquele sentimento e traz um pedido claro. Porque não adianta só a gente falar, ai que saco você sempre faz isso, ai que droga você sempre faz isso. Porque a gente só tá querendo gerar conflito. A comunicação violenta é mais resolutiva, ela busca resolução. Então sim, a gente precisa ter uma maturidade emocional grande para usar a comunicação não violenta. Mas é até interessante porque conforme a gente vai tentando usar a comunicação não violenta, a gente também vai melhorando a nossa maturidade emocional. É um ciclo virtuoso. E aí, é o que eu disse no episódio passado, no episódio retrasado, que provavelmente eu vou falar em todos os episódios desse podcast. É preciso praticar. Você não vai atingir uma comunicação não violenta eficiente assim da noite pro dia. Eu vi o podcast, amanhã não vou mais ter um conflito na minha vida. Todas as minhas conversas vão ser com base em reconhecer a situação, falar meu sentimento, falar minha necessidade, fazer um pedido. Não é simples assim. É uma jornada. Comunicação, melhorar a sua comunicação é uma jornada. Só que é o que eu sempre digo, ter consciência, fazer as coisas com consciência, saber o que você está tentando fazer, pensar, se corrigir quando você errar, é o que faz a gente ser melhor, sabe? É todos os dias e tentando se aperfeiçoar, não é ouvindo 20 minutos de um podcast que sua vida vai mudar. Espero que você tenha um estalo inicial que te leve à jornada de mudança. Isso sim é completamente possível. E é possível que você já veja grandes melhoras em curtos períodos de tempo. Só que você também tem que ser gentil consigo mesma e entender que não vai sempre dar.
pra ter comunicação não violenta. Não vai dar, vai ter hora que você vai xingar alguém, você vai gritar com seu filho, você vai gritar com seu namorado. Eu espero que você não grite com seu chefe, porque você pode ser demitida. Ou se você quiser ser demitida, talvez você possa gritar com seu chefe. Bom, aí, aí cada caso é um caso, né? Mas tudo bem se você tiver uma comunicação violenta às vezes. O importante é a gente aprender com isso e melhorar cada vez mais a nossa comunicação para ela ser mais assertiva, não violenta, mais persuasiva. Eu vou falar disso aqui também nos próximos episódios. E é isso, gente. Comunicação não violenta. Ó, tô até falando com voz pacífica, voz de Gandhi, entendeu? É aquela comunicação, mas é tipo, gente, sem briga, paz e amor. E é com este clima de paz e tranquilidade que eu vou encerrar este podcast. Mas antes, eu quero falar também que se você quer se aprofundar nos conhecimentos sobre comunicação não violenta, porque eu pincelei aqui, tem muito mais coisas que você pode aprender e se aprofundar, eu recomendo que você siga o perfil Instituto CNV Brasil lá no Instagram. Eu amo esse perfil. Eles têm até cursos mais aprofundados sobre comunicação não violenta. Recomendo muito. @Instituto CNV Brasil lá no Instagram, tá, gente? Não sei se eles têm TikTok. Deve ter também. É que eu acompanho eles lá no Instagram. Mas é isso. Neste clima de paz, me despeço de todos vocês. Hoje eu fico por aqui. Mas a gente pode continuar conversando a semana inteira sobre comunicação não violenta e outros tipos de comunicação lá nas redes sociais. Porque... Ai, cansei, gente. Cansei de falar nesse tom de voz, vou falar normal aqui já. Mas tenham em mente o espírito de paz. E a gente pode conversar a semana inteira lá nas redes sociais, que eu posto outros conteúdos de comunicação que também vão te ajudar nessa jornada de se comunicar melhor. @AMulherQueFalaDemais lá no Instagram, TikTok, YouTube, Medium. Posto sempre conteúdos por lá, então me siga. E semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, estaremos aqui falando mais sobre comunicação. Um abraço e um beijo. Até mais. Tchau. E vamos ter paz.